e fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do nosso Salvador. Levanta as mãos para os céus, comece dando glória, glória, glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, meu Deus, nós estamos, Senhor, clamando ao Senhor aqui agora, pelo poder da fé, Senhor. Nossa fé não será abalada, nossa fé não será vencida pelo diabo, porque nós somos, Senhor, os teus servos. Graças te damos, meu Deus, aqui agora, pelo poder da oração. Eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, vem dar a vitória, realiza a grande obra, venha, Senhor, dar a vitória e a bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos, com palmas de vitória para exaltar a Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, na igreja de Antioquia, ele estava com o nosso irmão querido Barnabé, e eles estavam descendo da Seleucia e navegavam ali para Chipre, a cidade do irmão Barnabé. E chegando eles a Salamina, eles estavam anunciando a palavra de Deus aos judeus, e ali tinha o irmão João como cooperador, ajudando eles. E a palavra do Senhor diz que eles desceu o Peloponeso, descendo ali até Pafos, aonde estava um servo judeu, um homem da cidade, era judeu, chamado Bar Jesus, e esse era um mágico, ele fazia magia. O apóstolo Paulo escolheu um cantinho para pregar, e naquela região estava um homem, uma autoridade muito importante, chamado Sérgio Paulo. Esse homem, ele era como prefeito daquela região, e ele vendo os dois irmãos que já estavam na cidade, pregando a palavra de Deus e ouvindo as maravilhas que Deus fazia com Barnabé, e através de Paulo, ele chamou o irmão Barnabé e falou: olha, eu quero ouvir vocês pregar, fala dessa fé. E ali o apóstolo Paulo começou a falar para ele, mas esse Elimas, assim interpretado o nome desse homem, mas o nome dele era Bar Jesus, ele começou a atrapalhar a pregação de Paulo, ele começou a encher o saco do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, um homem longânimo, ele era cheio do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo é longânimo, é diferente. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele começa muitas das vezes a suportar algumas coisas que quem não tem não suporta. E o apóstolo Paulo, ele suportou até uma altura, mas ele cheio do Espírito Santo, porque a nossa palavra de Deus diz que Deus nos deu poder e autoridade. E ele cheio do Espírito Santo, chegou uma hora que ele não aguentou, e ele fixou o olho nesse homem, e ele enchendo o saco de Paulo. Paulo falou: filho do Satanás, filho das trevas, filho do diabo, 3:10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio de autoridade, ele diz: eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem haver a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele, andando em monte roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, criou maravilhado no ensinamento do Senhor. O apóstolo Paulo ficou de saco cheio, porque o apóstolo Paulo falou: olha, você quer apartar a fé? Então peraí, filho do campo, você quer mexer com o nome de Deus? Então tá bom. Filho do diabo, você vai ficar cego. Na mesma hora ficou cego. Na mesma hora. Então nós, meus irmãos, nós
Jesus Cristo escreveu no livro de Mateus: eis que vos dou poder e autoridade, no capítulo 16 de Marcos. O apóstolo Paulo, cheio também do Espírito Santo, ele estava cheio de Satanás aqui? Ele estava cheio do Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo tem autoridade. Então ele, cheio de autoridade, ele fitou os olhos nesse homem, e esse homem ficou notoriamente sem a luz do sol, e ele tinha malícia, e ele era um homem injusto, e ele era um homem perturbador. Quem não tem Deus perturba. Quem sabia que é assim? Quem não tem Deus fica perdendo dá até nojo, que é cheio de capeta, cheio de Satanás, cheio de treva, não tem nada de Deus. O apóstolo Paulo, só que nós temos autoridade. Nós temos autoridade, e nós temos que exercer autoridade como os filhos do capítulo 3, versículo 19. O Senhor conhece os que são seus, sim ou não? A Bíblia fala, e não é eu que estou falando, irmão, quer brigar comigo com a palavra de Deus, comigo não. Jesus Cristo disse, capítulo 22, versículo 18 de Mateus, e Jesus, conhecendo o coração deles, disse: hipócritas, cheios de malícia, por que experimentais? A malícia quer dizer maldade intencionada, pessoa mal intencionada, maldade dirigida. Jesus, a Bíblia fala que Deus falou para o profeta Jonas, capítulo 2, versículo 2 de Jonas: Jonas, levanta-se, porque a malícia dos ninivitas subiu até mim. Nós sabemos, meus irmãos, que nós, sendo filhos do Senhor, os atributos do Senhor para os seus filhos é toda a justiça, é um atributo santo, é um atributo verdadeiro, como diz o salmista Davi, no capítulo 7, versículo 9 de Salmos, que o justo não há nele malícia, que o justo não há nele nenhum tipo de servidão, mas sim um louvor santo e vivo ao seu Senhor. A palavra de Deus diz, nosso irmão, aleluia, que a malícia, ela é um sentimento perverso e diabólico, porque os filhos do Senhor, ele não há malícia, e se entende, né? Entendimento. O apóstolo Paulo, o maior pregador da Bíblia, ele nos afirma dizendo, glória a Deus, que esse homem tinha malícia, ele era inimigo do quê? Da justiça, e aí ele perturbava os retos caminhos do Senhor, ou seja, a verdadeira pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo não poderia deixar o procônsul embora sem a fé. Ele não poderia levar a fé embora, porque a fé do Senhor, ela não pode ser fingida. A fé do Senhor não pode ser uma fé de pouca maneira. A fé do Senhor tem que ser uma fé viva. E o apóstolo Paulo, ele não poderia deixar o procônsul Sérgio Paulo embora enganado, embora perturbado. O apóstolo Paulo teve que intervir aquela obra do diabo, porque nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus disse que nós, capítulo 14, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, irmãos, não sejais com malícia. Eu quero que vocês estejam não malícia, mas malícia como criança e adultos no entendimento, porque a criança, meus irmãos, a malícia dela, por mais que há, mas é uma malícia saudável, não é uma malícia má, porque a criança tem um coração puro, a criança nela, meus irmãos, não há nenhum tipo de maldade. Capítulo 14, versículo 20 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala para nós, irmãos, sejais meninos, não sejais meninos no entendimento, sejais adultos no entendimento. 14 e 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas seres meninos na malícia e adultos no entendimento. Nós temos que ser como criança, porque o coração de uma criança é vivo. Então o coração, meus irmãos, temos que ser menino na malícia. Jesus falou, capítulo 18, versículo 4 de Mateus, se vós não converterdes e não fizerdes como criança, não podem entrar no reino de Deus. Então a malícia é uma coisa pervertida. O crente, ele não tem a malícia, ele tem um entendimento, porque o entendimento, ele excede qualquer tipo de atitude do ser humano. A Bíblia fala que nós temos que buscar o Senhor com todo o nosso amor e toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Tudo começa no entendimento, porque a malícia, ela é um mal que atinge o ser humano e faz o ser humano ficar cego. É a malícia, é a porta de qualquer um dos males que há no ser humano. E o apóstolo Pedro disse
para nós, no capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro: o Senhor cingiu nossos lombos do nosso entendimento. O Senhor, tudo começa no entendimento, tudo flui no entendimento, porque se a pessoa tiver um entendimento, ele vai ser vivo, ele vai ser poderoso, como diz a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele estava com o coração cheio de entendimento. O entendimento o entendimento é um fruto natural do Espírito Santo. O entendimento, a pessoa que não tem entendimento, ele está cego. Ele está cego. E aí quem toma conta dele é o tal de chamado malícia. E você pode perceber, quem tem entendimento tudo vê, tudo enxerga, menos o malicioso, porque ele acha que ele está fazendo maldade e você não está vendo. Aí ele quebra a cara, porque ele não tem o Espírito Santo. Aí o 1:8 de Efésios, glória a Deus. 1:18 de Efésios: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que sabeis qual a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. O entendimento, ele faz você, aleluia, glória a Deus, ele faz você saber tudo. O apóstolo Paulo diz: o entendimento dos vossos olhos é iluminado para que saibais. Ele faz, não precisa você ter malícia, você já sabe de tudo, porque a malícia é um mal inteirinho do ser humano. Todo ser humano tem que purificar da malícia. A malícia não provém de Deus. A malícia é um sentimento diabólico e perverso. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 1, versículo 14, que através dos males de Malaquias, todos os males, maldito seja o enganador, através da malícia. A malícia é uma porta de engano, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz: deixai-vos toda a malícia. E este homem, ele estava cheio de malícia. Capítulo 13, versículo 10 de Atos: ó filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo do quê? Da justiça. Eis que não deixarás, porque não deixa de encher o saco, de perturbar os retos caminhos do Senhor. E da mesma hora o apóstolo Paulo, querendo falar da palavra de Deus, ele falou para o procônsul, olha, e ali naquela mesma hora o procônsul creu maravilhado. A malícia, ela é algo que Deus não suporta. A Bíblia fala no capítulo 7, versículo 9 de Salmos: tenha já a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus prova o coração e a mente. Então a malícia é coisa do diabo, e quem tem está cego, ele está achando que está passando para trás. Quem está sendo enganado é ele mesmo. A Bíblia fala: engano e é enganado. Ninguém consegue enganar o homem de Deus, irmão. Já fica na cabeça de quem é malicioso, ninguém passa para trás. Outrora acha que está passando, porque o diabo é enganar. 10 de João, Satanás é enganador. Então o diabo, ele usava o Elimas. Ele estava usando o Elimas do que? Na maldade, porque ele sabia que ali tinha uma autoridade constituída, e ele queria o que? Chamar a atenção do procônsul através da sua falsa doutrina. Mas o apóstolo Paulo defendeu o Evangelho. Ele diz, 1:16 de Filipenses: eu fui posto para a defesa do Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, ele não pode ser perturbado. O Evangelho, 13:18 de 1 Coríntios: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nós sabemos, meus irmãos, que nós temos que ter poder e autoridade, porque Jesus Cristo nos deu poder e autoridade para não deixar o engano prevalecer. O apóstolo Paulo, ele foi um homem poderoso nas Escrituras, assim como Apolo, no capítulo 18, versículo 24 de Atos: e chegou um certo judeu de Alexandria chamado Apolo, varão eloquente e poderoso nas Escrituras e fervoroso de espírito. E aí o apóstolo Paulo tinha o que? Espírito de fordar. Não pode deixar de fazer moleza, irmão. O apóstolo Paulo estava moleza com a lobo, não. Capítulo 20 de Atos, ele falou: na minha ausência eu sei que os lobos vão vir, mas nós não podemos dar moleza com o lobo, para bagunçar o rebanho. Aqui não, o apóstolo Paulo não deixava. E aqui cheio de autoridade.
Então, o diabo, ele contamina o ser humano com o quê? Com o mal. E nós não podemos ser meninos, nós temos que ser meninos na malícia. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como o quê? Como menino. Depois que eu discorria como menino, depois que eu tornei homem, eu larguei as coisas de mim. Tem que ser adulto no entendimento, porque a malícia é um sentimento do diabo. E se a pessoa não deixar a malícia, ele vai ficar cego e nem o Elimas encantador lá na cidade de Pafos. E há daquele, a Bíblia fala, que achar que está enganando. Apóstolo Paulo diz assim a Timóteo, capítulo 4: eles enganam e é engano? Não, está achando que está passando para trás. Mal sabe que nós temos o poder da palavra de Deus, e que pelo conhecimento, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, versículo 18 de Efésios, nós somos iluminados por quê? Pelo nosso entendimento. Então é com entendimento, não adianta, é com entendimento, é tudo com entendimento. A Bíblia fala assim: adorai o Senhor com toda a vossa força e com todo o vosso entendimento. Até para amar Deus tem que ser com entendimento, não é com malícia. Malícia não. Malícia é um sentimento capiroso lá de baixo, e quem tem que se libertar, tem que sair do caminho do campo, do diabo, que essa é a palavra para quem tem que se arrepender. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma. Jesus disse assim, 8,32 de João: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O apóstolo Paulo ficou 2 anos em Efésios. Está achando que ele pregou na pregação assim, mas irmão, Deus está te dando a vitória? Não, a Bíblia fala que ele ficou 2 anos em Efésios e pregou contra a idolatria deles, contra a idolatria, e toda a Ásia aceitou o nome de Jesus. É assim, irmão. O Evangelho é para transformação. O Evangelho não é para encher de ninguém. O Evangelho não é massagem, é mensagem. Massagem é lá na empresa, onde tem aquelas mensagens motivacionais, né? As pessoas ouvem: levanta, hoje o dia vai ser bom, terça-feira, dia 12, hoje vai ser. Não, aqui não, aqui é transformação, porque nós estamos indo para a vida eterna. Se você não se preparar para a vida eterna, aqui na terra, nós sabemos no capítulo 18 de Lucas que diz: é assim na terra como no céu. É assim na terra como no céu. Temos que preparar aqui na terra, porque o apóstolo Paulo diz que a carne e o sangue não herdará a vida eterna. Não vai herdar. A corrupção não vai herdar a incorruptibilidade, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Então, aquele que não tem, a Bíblia fala, capítulo 3, versículo 19, 1 Timóteo: o Senhor conhece os que são seus, e os que proferem o nome do Senhor a parte do que? Da iniquidade. Da iniquidade. Então, este homem, esse Elimas, ele estava querendo apartar o que? A fé, não foi? Ele estava querendo apartar a fé, atrapalhar a pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo levantou a voz contra o diabo. Você tem que levantar a voz contra o diabo. Aqui não, Satanás, aqui tem cajado para você. Aqui não. Aqui não. Paulo falou assim, 16, 18 de Romanos: os tais não servem a Deus. O que é o que eles têm? Palavras lições. E o Deus deles é o próprio vento, é o próprio corpo, só pensa neles. Aí eles vêm aqui querer aprontar, não arruma nada, só assunto. Porque o apóstolo Pedro escreveu para nós em 1 Pedro capítulo 3: temos que apacentar o rebanho de Deus com o quê? Com autoridade. Então o apóstolo Paulo, se ele não tivesse autoridade aqui, este homem tinha apartado a fé do propósito. E quantos querem apartar a fé do Senhor no coração das pessoas? Quantos querem vir para a igreja e fazer alvoroço? Quantos querem querer despregar a verdadeira pregação do Senhor? Já aconteceu comigo, né? Há 8, 9 anos atrás, eu pregando em cima do altar. Olha como é que quando a pessoa é do diabo, tem pessoas que são do diabo, tem pessoas que eles estão que eles parecem ser de Deus, mas não são. Jesus falou assim: pelos seus frutos os conhecerei. Não tem como uva dar em espinheiro, não tem como figos dar em abrolhos. Tem pessoas que parecem ser de Deus, mas as obras deles são do diabo. Você está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu preguei lá no capítulo 15, 1 Coríntios. Falei que a mulher não tem poder para ensinar. Sabe o que a filha do diabo subiu no altar e falou? Não, irmão, despregou tudo que eu preguei. Paulo falou assim que eles iam ainda fazer o quê? Está escrito para Timóteo lá, não foi?
que eles iam lhes pregar e ainda que ia ter a mente cauterizada e acreditar na própria mentira. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser defendida. O apóstolo Paulo falou 1,16 de Filipenses: eu fui posto para a defesa do Evangelho. Evangelho é nosso. Evangelho aqui não é palanque, aqui não é pauta para nada, aqui é para a salvação de alma. Nós estamos preparando para a vida que a Bíblia fala que as mulheres loucas. Quem não se prepara, a Bíblia chama de louco, de nécio. É louco, está ficando para condenação. A Bíblia fala que as 5 virgens é o quê? Prudentes, e as 5, o apóstolo Paulo falou assim: andai prudentemente, vigiando e o quê? Só, e não como nécio, como louco. E tem muitos que acham que servem a Deus, mas servem o próprio vento. Não conhece nada de Bíblia, não sabe nada, porque a pregação do Evangelho é dada a poucos. A revelação 1,15 de 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo falou assim: não foi a carne e o sangue que me revelou, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu não consultei nem Pedro nem Tiago. 1,15, 17 de Gálatas. Nem Pedro, nem a carne, não sei, mas fui revelado no Evangelho o quê? Por Jesus Cristo. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, 9,4 de Atos, e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra aquilo. O apóstolo Paulo, ninguém pregou para ele. Ninguém pregou. Só nessa palavrinha aí, a Bíblia fala que ele já se converteu e ele, tudo que ele sabia do Evangelho foi revelado pelo Espírito Santo. Ninguém pregou para ele. Ninguém pregou. E ele falou: olha, povo de Deus, 1,15, 17. Desde o ventre da minha mãe tem me separado. E eu não consultei carne nem o sangue, nem o antes que foi antes de mim, que foi os apóstolos. Mas fui para o quê? Para a Arábia Saudita pregar o Evangelho. E fui batizado por quem? Com Ananias, 9,11 de Atos. Então o Evangelho é para poucos, irmão. Conversa fiada e morota, é para um monte de gente que vai vir falar. Conversinha fiada. E você pode ver que tem a palavra, quando a pessoa está com a palavra, tem o dom da palavra, o diabo não faz bagunça. Tenta fazer, mas não arruma nada. Porque tem cajado na mão. Tem cajado na mão. Porque a ovelha, meus irmãos, ela precisa ser defendida. Davi, a Bíblia fala que ele defendia as ovelhas de seu pai. E quando ele chegou para Saul, Saul tirou onda com a cara dele, achando que ele não tinha capacidade. Comecei a um jovem: olha, eu matei um leão e uma ursa, que tentou atacar o rebanho do velho Jessel. Defendeu o teu rebanho. Tem que defender. Tem certas coisas, irmão. Tem pessoas que é transvestida. A Bíblia fala assim, que alguns são transvestidos. Capítulo 7, versículo 15 de Mateus. São transvestidos, né? Estão transvestidos. Eles parecem que são crentes. O apóstolo Paulo 2,19 de 1 Timóteo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Então, tem pessoas que parecem que eles são de Deus, mas quem é de Deus sabe que não é. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo, ele viu aqui que essa pessoa não era uma pessoa, porque ele estava querendo fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Ele estava pervertendo a fé do propósito. Ele estava fazendo artes mágicas. Aí, quando ele viu o Barnabé pregando, ele também se transfigurou em crente e começou a querer falar para a serva de Paulo. Aí o Paulo não aceitou. Paulo falou: como assim? Da mesma fonte não sai água doce, nem água sal. Cara, não tem como. Não tem como o apóstolo Tiago falou: da mesma fonte não sai água salgada. Da mesma boca não produz bênção nem maldição. Não tem como. Como que esse homem está pregando o Evangelho aí, e está falando de Deus e está querendo que essa alma seja, glória a Deus, 3,19 de 2 Timóteo. Glória a Deus. O segundo 2,19 é quem o Senhor conhece os que são seus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos que estão enganando com a palavra na mão? E nós temos que defender o Evangelho. Porque para nós, irmãos, é muito simples vir aqui falar qualquer coisa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É muito fácil, não é? Ou não? Não é fácil? Eu vim aqui falar qualquer coisa? Ou não? É muito fácil eu vir aqui fazer de qualquer forma. O apóstolo Paulo falou 9,15 de 1 Timóteo: se eu faço de má vontade, não foi? 9,15 de 1 Coríntios. Se eu faço de má vontade, apenas o quê? Uma dispensação me é confiada. Não está escrito?
Apenas isso é palavra. Porque tem gente que ele acaba de sair do altar e vai pecar, daí em cima da mulher dos outros. Ele acaba de sair do altar e vai fazer mentira. E essas pessoas nunca conheceram o Evangelho. A Bíblia fala com Deus, eles é o vento. Só quer se aparecer para os outros. Mas não conhece nada do Evangelho, não sabe ter um texto. Nada. E nós temos que aprender uma coisa: que nós temos que ser o quê? Nós temos que ser responsáveis com as coisas de Deus. Porque nós vivemos